Olá, seja bem-vindo ao Clube de Meditação. Aqui você encontra meditações, músicas e afirmações criadas para despertar o seu poder interior. Bem-vindas, queridas almas. É sempre um prazer ter vocês aqui. Esse podcast do Clube de Meditação é uma ideia para a gente discutir um pouco mais o universo dessa atividade, dessa prática que está cada vez mais difundida, mas que ainda tem muita discussão, muita dúvida, e, na verdade, tem também um universo tão incrível que é muito interessante a gente discutir isso. E hoje eu queria falar, já que estamos no mês das crianças, a gente falar um pouco sobre a meditação para crianças. Porque isso é perfeitamente possível, aliás, muito desejável que seja feito desde o começo, desde uma idade nova, para ir treinando, porque a meditação é um treino, né? E então convidamos aqui uma pessoa que é especialista no assunto, que vai poder falar, nos esclarecer e nos mostrar como que está o momento atual, como que é a aceitação, como que as crianças estão levando essa prática e a família também, porque, claro, tem que envolver todo mundo. E ela tem uma história super legal, como que começou, e vai aqui nos falar. Boa noite, Mariana, tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Um prazer, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom poder falar sobre a meditação para criança, porque tem muita gente que não sabe nem que isso é possível, né? E tem gente que sabe que é possível, mas duvida, né, que aconteça, que possa acontecer, que possa ter resultado, né? Que, nossa, será que meu filho nunca, né? Então, é muito bacana poder levar, assim, para mais pessoas esse entendimento, né? E esse conhecimento. Sim, muito bacana, é verdade. A gente fica imaginando a minha criança, do mesmo jeito que a gente fala, eu nunca vou conseguir, a gente também fala, meu filho nunca vai conseguir isso aí. Né? Às vezes a gente está projetando o nosso não conseguir no nosso filho. Exatamente. E muito pelo contrário, as crianças são muito mais abertas, tem esse canal muito mais aberto. Eu falo que elas já vêm, já chegam aqui na Terra com esse chipzinho aí da meditação. Legal, é bom saber isso, que, né, é uma coisa mais natural para eles, né? Sim, muito natural. Ah, que E eu falo muito assim que o nosso papel como educador, como pai e mãe, que já tem esse entendimento dessa importância, né? É fazer com que isso não se perca, né? Porque isso é, que nem você falou, é muito natural deles. Então, o nosso papel é fazer com que isso não se perca, proporcionando, né, a oportunidade deles terem essa vivência, esse encontro com a meditação. E fazer com que isso não se perca na caminhada, né, para a adolescência e para a vida adulta. Sim, sim. Até, Mariana, primeiro, se apresenta um pouquinho para gente, conta como que você chegou, por que chegou a isso, na meditação para criança, e assim, o curso que você fez, é bem interessante que as pessoas saibam, né, que teve toda uma formação, que tem estudo, né, para trazer para os ouvintes e entenderem, né, que tem uma ciência por trás. Sim. Então, meu nome é Mariana Monteiro, eu sou criadora do Yoga Pequenos Mestres, e eu comecei a entrar, né, nesse universo depois do nascimento da minha filha, da Lara, que tem 7 anos. Eu tenho o filho Lucas, que tem 16, mas foi com o nascimento da Lara que veio essa mudança aí né, de profissão, de chave, de tudo, assim. Então, cada criança que chega, acho que para quem é mãe sabe disso, traz um universo mesmo de transformações, né, na nossa vida. E foi assim naquela coisa de puerpério, né, aquele turbilhão que as mulheres vivem, que eu precisei ir para um retiro, né? Falei, nossa, não preciso, né, dar uma descansada, uma reenergizada, e fui no final de semana num retiro de yoga, de Nan Yoga,
E foi tão maravilhoso, e dali eu resolvi fazer a formação em Shaktina Yoga, que é uma formação para adulto, né? Uhum. E no meio dessa formação para adulto, aquelas coisas que o universo te traz, né? Eu me deparei com uma formação de yoga para criança, né? Então, e o universo da criança sempre esteve presente na minha vida. Eu sou formada em jornalismo e também Uhum. tenho curso de artes cênicas. Então, eu sempre amei assim a parte do teatro infantil, sempre fiz recreação, né? Sempre tive envolvida voluntariado para as crianças também em hospitais. Então sempre o público de tudo que eu me propunha a fazer sempre foi criança. Aí veio a formação que eu vi na internet do Pequenos Yogis, que era uma formação online. Então eu fiz essa formação e depois eu senti que faltava uma parte, né, da parte prática. Fui fazer a formação com a Cris Pitanga do yoga com música, né, no qual também me encanta porque a formação do NAM tem tudo a ver com sons curativos, então eu quis trazer esse universo. As minhas aulas têm muito de som curativo para as crianças. E aí depois, né, aí fui fazendo outras oficinas, workshops, cursos menores e mesmo os cursos, né, para adultos, que nem o do Gabriel Menezes, que também tem a ver com sons curativos, tudo agrega e complementa no meu trabalho com as crianças. Sim, sim. É tudo tem a ver, inclusive no nosso canal também gostamos muito de explorar os sons. Sons e a música, o poder curativo assim, acho que está cada vez mais aceito, né? E acho que é inegável, instintivo também, né? A gente acaba sentindo. E imagino que a criança sinta mais ainda, tem um instinto Sim, ainda melhor, né, do que o nosso. sim, tá mais ainda, porque as crianças são muito musicais, né? Então, uma das primeiras linguagens da criança é a linguagem musical. Então, isso é muito, muito bem aceito por elas. Tanto é que nas aulas, né, a minha principal ferramenta de trabalho na meditação são os mantras, né? E quando chega na hora dos mantras, é a parte da aula que elas mais se encantam, né, e mais se entregam. Então, a meditação para a criança vem através disso, né? Vem através do movimento, né? Para Uhum. trazer alguma pausa interna. Então, o movimento externo, através da ludicidade, da criatividade, né, que traz essa pausa interna. Então, é bem interessante esse movimento com a É, criança. imagino. E, Mariana, qual que você sente que é assim, uma diferença fundamental da meditação para adulto, de uma meditação para criança? Então, para começar, é a expectativa, por exemplo, pelo tempo, né? Hum. Então, as pessoas querem que tenha um tempo. Ai, mas quanto tempo a criança, né, medita? Ai, e não existe, né, essa cobrança de tempo, né? Se a sua criança parou ali numa pausa consciente, né? Uhum. Dependendo dentro do exercício proposto, da prática ali proposta para ela. 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, né? Já está tendo um benefício enorme. A meditação é uma construção, né? Sim. Ela é exercício. E quanto antes se iniciar, né, a prática, melhor. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo esse boom de adultos, né? Correndo atrás disso agora, né? Correndo atrás dessas práticas de autoconhecimento, de bem-estar, principalmente da meditação, né? E que maravilha poder oferecer isso, né? Na mais tenra idade, para eles já crescerem com isso tão natural, tornando isso um hábito, né? Da meditação, da pausa consciente, do autoconhecimento, da regulação das emoções, só tem benefício. Legal. E realmente é uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe, né? Perguntas mais frequentes quanto tempo que eu tenho que meditar? Né? E eu fico até assim, tentando explicar que não existe uma regra, não tem Sim. né, nada escrito em lugar nenhum, nem mesmo cientificamente provado, nem quanto tempo, né, que tem que ser feito. É uma coisa que é treino.
e aí vamos lá, Sim. vamos parar e vamos Uhum. fazer. Então, é uma construção de começa hoje 2 minutos, 3, 4, né, e vamos indo. É treino, principalmente a gente tem que ter em mente, né, também dos preceitos do yoga, que é a ahimsa, né, a não violência. Então você ficar ali, né, Uhum. se forçando a ficar, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, porque o outro fica, ou porque o outro falou, ou porque você viu, né, você está praticando uma violência com você mesmo. Então você vai no seu ritmo, no seu tempo, né. Principalmente com as crianças, Sim. tem que ter todo esse cuidado, né. As Ai, crianças hoje em dia, você vê, é um turbilhão, né, dentro da cabecinha delas, porque é muita informação. Se pra gente adulto, o mundo de hoje já é, né, já é esse turbilhão de informações, esse alto nível de atividade cerebral que a gente tem o dia todo, né, de uhum. informação que entra no ouvido, pelos olhos, né, Sim, toda a nossa exatamente. é, É. então, imagina para as crianças, né, então uma pausa ali que seja de 10 segundos que ela vai fazer, eu falo assim: "Gente, se ela fizer 3 ciclos de uma respiração consciente, né, é aquilo que precisa, né, para você ter uma pausa, essa pausa já vai ajudar a criança numa tomada de decisão, né, num Uhum. controle de uma reatividade, num tempo para se acalmar, de repente, de um descontrole emocional, num choro, né, num entendimento do que está sentindo. Então, é tão importante, tão maravilhoso, tão simples, né. Para que a gente vai o adulto vai complicar e querer colocar regras e querer: "Nossa, precisa de tanto tempo e tal". Não. Aham. Exatamente. Mas e é interessante isso que a criança consegue então perceber que essa é uma atividade que está sendo desenvolvida para ela levar para a vida dela, para, né, assim, fazer a vida dela melhor. Sim. Porque às vezes para o adulto, é claro, a gente tem um pouquinho melhor essa percepção. Então, um exemplo, quando eu estou num ambiente que está me incomodando, que eu sinto que a conversa não tá boa, ou aquela energia não está boa, consigo lidar com aquilo porque tenho uma mente mais calma por conta do treino com a meditação. Mas eu imagino, fico imaginando com a criança, então, o que que ela sente, como que ela lida com a vida mesmo, por conta Uhum. de ter feito um momento ali de parada e ver e lidar com o choque da realidade, né? É isso que eu quero dizer. Então, Gi, é muito pessoal isso, tá. Por exemplo, tem criança, às vezes a gente tem 2 crianças de 4 anos, por exemplo, que elas vão ter percepções diferentes, entendimentos diferentes, né, desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, eu tenho a Maitê, que tem justamente 4 anos, e que é lindo de ver, sabe, a percepção que ela tem e como ela tem uma facilidade de levar isso para a vida prática dela, né, que foi isso que Uhum. você perguntou, que parece que aquilo vai ficar só ali no abstrato, né, ou só ali na aula. Então eu tenho muita, preocupação no bom sentido com isso, muito cuidado de fazer com que isso realmente se torne uma ferramenta prática. Então eu trabalho muito o entendimento disso com eles, desde pequenininho, né. Isso não é para ficar só aqui, isso aqui é para você usar na sua vida. Então fica ali como uma sementinha, né, mesmo para os pequenininhos que ainda não conseguem ter esse entendimento, que acaba ficando o benefício mais de aprender aquilo ali na aula, né. Ele carrega o benefício para a vida dele, mas ele não vai ter aquela percepção de: "Ah, vou praticar agora", tal. Os maiorzinhos já. Mas a Maitê de 4 anos, por exemplo, ela consegue, né. Ela consegue identificar quando ela tem uma emoção desafiadora, né, o que fazer, com quem falar. Só dela verbalizar aquilo, né, já é um entendimento daquilo que ela aprendeu. E com os maiores, né, a partir de 7, 8 anos, isso é muito mais, mais vívido na vida deles, né. E eu gosto muito também de passar atividade para casa. Então eles têm que, né, praticar em casa. Então hoje eu dei aula para Maria, que ela falou assim: "Tia Mari, eu tô me sentindo muito preocupada, ansiosa com as provas que vão vir", e aí ela falou um monte de coisa.
porque hoje era justamente a aula, o tema ansiedade, né, do curso que eu tenho que chama Yoga Sentimentos e Emoções. A gente trabalha 15 emoções e sentimentos, e hoje era a aula da ansiedade dela. E ela falou que ela estava se sentindo ansiosa por causa disso. Então ali ela aprendeu a se organizar, a colocar prioridades, a entender o ahimsa, né, a não violência, que ela fala assim, eu sou muito controladora, né, eu coloco muita pressão em mim mesma. Então tudo isso ela já veio, né, com o trabalho comigo, a reconhecer isso nela. Então só dela reconhecer, verbalizar e saber já o que fazer, né, aí aprender uma respiração, fazer uma pausa, aprender um mudra para fazer na hora da lição, né, na hora da prova ali, o que fazer, uma respiração na hora da prova. Então, tudo isso vai realmente para a vida prática da criança. Com os pequenininhos, vai também através dos pais, né? Então, quanto mais os pais se envolvem, o envolvimento dos pais, principalmente para os menores, é essencial, né? Uhum. Primeiro porque é através dos pais que todo esse conteúdo chega para as crianças. E aí os pais que também se envolvem, aí assim os benefícios se potencializam de uma forma incrível. Incrível, uma que realmente, até mesmo 8 anos, conseguir reconhecer as emoções é uma coisa, um benefício maravilhoso, né? De saber que está ansioso. Eu acho Né? que a maior parte das crianças não está consciente. Aliás, às vezes nem os próprios adultos, né, Sim. estão conscientes. Que Uhum. dirá uma criança entender isso. Mas eu imagino, então, que seja uma prática que tenha muita explicação, né? Muito acompanhada, não é só a prática em si. É preciso que a criança aprenda muito o que está fazendo, né? É o meu modo de dar aula, né? Pode ter outros profissionais que conduzam de uma forma diferente. Mas o meu modo de conduzir é que realmente eles entendam o que eles estão fazendo, o que está acontecendo, o para que é isso, né? E essa teoria não é de uma forma massificada e que nenhum adulto recebe, Uhum. né? É de uma forma muito leve, muito divertida, de forma lúdica. Então isso entra, né? Então isso é muito bem recebido. E aí eles conseguem apreender, né? Aquela informação muito melhor, né? Então já fica ali mais enraizada neles, né? Hoje eu falei para Maria isso, né? Eu falei, você só vai transformar a informação em conhecimento quando você colocar em prática, né? Porque senão fica só uma informação. Então você não vem, né, na aula de yoga só receber um monte de informação e uma informação. O importante é transformar aquilo em conhecimento para ajudar na sua vida, né? Olha, fantástico. Então já está botando em prática e conseguindo ir para uma prova mais tranquila, né? E talvez até se relacionando com os irmãos, com os pais. Isso é muito Sim, interessante. né? Melhora tudo. Então a meditação é uma prática, né, que promove esse fortalecimento da saúde física, emocional, né, energética, né, ou Sim. espiritual para quem tem essa abertura. Então, e que vai chegar através dessas práticas de autoconhecimento, através dessas ferramentas, né? Através da ferramenta do yoga, que tem, a gente trabalha as meditações, que nem eu falei, com os mantras, com os mudras, através de respiração, através de visualização, através de uma pintura de mandala. Então, a meditação, ela chega para a criança através de vários caminhozinhos bacanas e divertidos. Legal, nossa, muito interessante. Estou achando fascinante isso. Saber que uma criança de 4 anos pode começar a detectar as próprias emoções, né? E a gente está vendo, né, Mariana, vendo notícias e percebendo nas crianças que tem um excesso de informação no mundo, né? E que isso está trazendo, assim, várias consequências emocionais. E acho que às vezes para os pais é difícil detectar o que é, né? Porque acho que as desculpas, a criança tem muita informação, é o videogame, o bullying na escola. E como que, assim, para o pai, auxiliar o pai, como que a gente começa a detectar uma ansiedade na criança? O que ela mostra? Quais são
indícios? Então, né, agora essa palavra, né, ansiedade, tá ali, né, na boca de todo mundo, principalmente de muitos pais, né, muitos chegam com esse, né, relato: "Ah, meu filho é muito ansioso, é muito ansioso". Mas olha só que interessante, quando eu atendo as crianças e eu pergunto para ela, "Você é ansiosa?", né, "Você se acha ansiosa?", ou "Você ouviu alguém dizer que você é ansiosa?", né. Ela falou assim: "Ah, não, todo mundo fala que eu sou ansioso". A maior parte das vezes eu ouço essa resposta, né. Uhum. Então, os pais, isso tem que ser muito trabalhado também, entendido, né, dessas crenças que a gente, como adulto, acaba colocando na criança sem perceber, esses rótulos. Então ela abraça aquilo, né, "eu sou Sim. ansiosa", e a É. gente, e para quem, tá nesse universo sabe que o "eu sou", né, Uhum. tem um peso energético, essa Poder. expressão tem um peso energético muito grande, né, na criação de crenças. E Questão de então uma imagem, né, de uma autoimagem, de tem. Então tem uma que ter muito cuidado, né, com isso. Eu não sou psicóloga, né, não tenho formação, não sou terapeuta formada, e como tem me chegado muito, né, relato de ansiedade, eu fui conversar com uma amiga psicóloga, né, e para ver se esse meu olhar e esse meu entendimento estava muito fora, assim, né, da realidade. uhum, E ela falou que não, né, que realmente a ansiedade, o transtorno, né, de ansiedade é uma coisa bem mais complexa do que desses relatos com que os pais chegam, né. Entender que um transtorno de ansiedade é realmente uma disfunção emocional, que vai causar um desconforto enorme na criança, né, que chega a atrapalhar, né, as atividades cotidianas dela de aprendizado, de brincadeira, de relação social, de padrão de sono, né, de tudo, né, podendo chegar até no desenvolvimento de crises de pânico, né. uhum. Então, a gente tem que ver esses graus de ansiedade, né. Então, às vezes, chega os pais e falam: "Ai, mas fica perguntando 1000 vezes quando que vai chegar, quando que é o aniversário, quando que é o aniversário, e não aguento esperar que é o aniversário", né. E tem esses tipos de ansiedade que é normal da faixa etária. Então, por exemplo, de 3 a 4 anos, a criança vai ter essa ansiedade, por exemplo, em relação ao escuro, né, medo de escuro. Então eu falo, hoje a Maria fez aula de ansiedade comigo, né, de yoga, sentimentos e emoções, e eu falo que a ansiedade é a irmã do medo, irmã da preocupação, prima do medo, né, e que aí vira ali um pacotinho que faz Uhum. aí ali no nosso corpo a gente sentir todos esses desconfortos, né. Então tem esse, por exemplo, dos 3 aos 4 anos, esse nível níveis de ansiedade que são normais em certas situações. Por exemplo, dos 6 aos 7 anos tem isso do aniversário, né, a criança ainda não tem a noção do tempo, do mês, quanto que é o ano, né, então não adianta falar: "Não, é só em janeiro", que parece que janeiro, né, então dá todo dia ela quer saber quando é o aniversário dela, né. Então tem esse nível de ansiedade que é normal da fase de desenvolvimento da criança, que precisa ser percebido, precisa ser, né, levado em conta, e tem que ter esse olhar realmente para quando essa ansiedade vira realmente um desconforto, uma disfunção emocional, aí pode causar taquicardia, vômito, choro compulsivo, né. Uhum. Deixa eu lembrar aqui o que mais. Roer a unha, por exemplo, até se machucar, sabe, aquela, né, realmente de sair sangue, pode causar tremedeira, né, pode causar, falta de, né, se sentir sufocada, com falta de ar, e também pode causar uma hiperventilação, tontura. Então, são sintomas que você vai, né, vão ser bem aparentes, né, de que alguma coisa não tá legal aí. E também são sintomas que devem durar um tempo, né. Às vezes é um episódio, você observa, agora se aquilo tá realmente atrapalhando, né, o cotidiano da criança, aí precisa realmente ser observado e ser levado num profissional adequado, né. Então, e aí se essa criança encontra esse profissional adequado para ser acompanhada,
Aí o yoga vem como, né, agregando, né, vem acompanhando isso, vem ajudando, né, crianças que já têm um diagnóstico realmente e já Uhum. estão tratando com o terapeuta, e estão também comigo no yoga, onde aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a dar uma pausa, né, a ter esse autocontrole, né. A Maria também aprendeu hoje que a gente não pode deixar a mente querer mandar na gente, a mente não pode ser nosso chefe, a mente tem que ser nossa funcionária, né. A gente que tem que mandar na mente, não deixar a mente mandar ali, né, na gente, na nossa vida. Nossa, muito legal toda essa explicação sobre realmente o que é ansiedade ou não, né, e assim, começar a detectar, prestar atenção nos Sim, tem que sinais. estar atento, né. E É. perceber também o ambiente, isso é muito importante falar, né. Como é que está o Uhum. ambiente? Como é que estão as coisas em casa? Como é que está a vida do adulto? Como é que está a relação dele com o trabalho dele? Como é que ele chega em casa? Com qual energia ele chega em casa, né. As crianças são muito abertas à energia. Às vezes ela está espelhando uma coisa que não é nem dela, né. Então é muito importante também ampliar o olhar para isso. E você tem sentido, legal você ter falado isso, Mariana, você tem sentido que isso está despertando no adulto uma maior consciência da energia e emoção dele, para não levar isso para a criança? Olha só, o adulto, a yoga, a meditação chega para a criança através do adulto, né. Uhum. E aí o adulto acha que: "Ah, meu filho isso, coloco ele lá, né, vamos Sim. consertar, né, o que tá disfuncional ali", isso que o adulto coloca Ou pensando nisso. então, às vezes, pode achar que está colocando numa atividade extracurricular, como, né, É, uma aula de apenas dança. um passatempo e tal, né. É, é. E a criança leva esses aprendizados para dentro da casa, e isso transforma toda a família. E é muito lindo de ver. Legal. E foi observando isso, né, e até mesmo durante a pandemia, que eu Uhum. criei um outro curso, que é o Mantras, Mudras e Respiração para Criança. Que esse Olha, curso ele leva, né, eu fiz eles com esse intuito de levar essas ferramentas para dentro do lar, né, para dentro da casa de todo mundo, para as famílias, né. Então, porque é lá, né, é o berço, é a base de tudo, tem que tudo começar ali. E se, né, a família toda está envolvida, isso é maravilhoso, a gente vai realmente criar, né, novas estruturas familiares, onde isso vai entrar, né, eu falo, onde não vai s não a gente está vivendo um momento onde só cuidar, olhar e prover do físico, né, até falei isso hoje nos stories, que, né, que é cuidar da alimentação, cuidar da vestimenta, cuidar da escola, né, isso não está mais sendo suficiente, né. A gente precisa cuidar da parte energética, emocional e espiritual das crianças, porque elas estão vindo, né, com essa abertura, o mundo ele está pedindo essa necessidade, né, está pedindo isso para esses novos, para novos esses tempos. seres que estão, né, que estão chegando, então eles precisam ter essas habilidades desenvolvidas, né. Eh, Olha Sim, só, gente, que nem eu falo, né, os adultos correndo atrás disso agora, imagine as crianças, os adultos tão diferentes que serão, né, e os filhos deles. Então, tem que começar em algum momento, e que bom que começou, né, porque essa semente não vai impactar só a vida dessa criança, essa criança vai depois, né, poder casar, né, ter filho, e essa criança, olha só o que ela vai passar para a próxima geração. Então, vai uma geração impactando a outra, e aí sim, né, a gente vai chegar nessa transição aí planetária, nesse mundo que todo mundo sonha, que já é uma realidade, né, para na muita gente, para alguns, né, e é, alguns ainda estão na busca. uhum, Mas de qualquer forma, assim, estamos vivendo uma realidade de muita informação, de muita instabilidade muito desafio. muitos desafios. É preciso, por mais que a família consiga se manter calma, o mundo externo está trazendo muitos Uhum, desafios. uhum, É preciso, eu acho que a ferramenta é fantástica para isso, né? A gente sim, não sabe, antigamente
a gente, claro, era irreal, mas tinha-se a ilusão de que a gente tinha mais certeza do que ia acontecer no futuro, né? E hoje em dia já não estamos conseguindo imaginar o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, como é que vai estar, né? Como que as coisas vão estar. Então, mas para lidar com isso, para a criança é fantástico, né? Saber ter calma que é instabilidade que vamos ter que enfrentar, né? Uhum. Se Dá a gente não controla, né? Se a gente Sim. não tem esse controle, né, do que está acontecendo no entorno, né, no externo, a gente tem total controle do que acontece no nosso interno, né? Mas para isso precisa de compromisso, disciplina, exercício, prática, né? E eu, assim, imagino o compromisso de todo mundo, né? Da família, né? Envolvida. E, Uhum. Mariana, a partir de que idade você acha que é possível ir, botar uma criança, colocar uma criança nessa atividade, né? Então, isso também é muito individual de cada profissional. Então, para cada um que você perguntar, né, vai te responder uma coisa, porque também não tem uma regra, né? Então, tem profissional que começa a trabalhar com uma idade, com a outra. Na minha experiência, né, no comecinho, eu trabalhava até com criança de 2 anos, tá? Mas eu vi que a idade que realmente, né, começa esse entendimento e que a gente vê começar um florescer ali dessa sementinha, para mim aos 4 anos, né? Aos 4 anos a criança, nas minhas aulas, ela tá sempre com a mãe, né? Então, criança que chega para mim com 4 anos é ioga mãe e filho, né? Então ela entra assim, e depois, né, 6 anos ou 5 e pouquinho, aí a criança já pode fazer aula sozinha, ou fazer aula em grupo com outras crianças, né? O que é diferente, por exemplo, se você conversar com uma profissional que dá aula de meditação numa escola, né? Que aí pode dar bem para os pequenininhos, ali não vai estar a família, né, envolvida. E vai funcionar também, né? Cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeitinho de chegar ali nos pequenos. Sim, e você tem também o curso online, né? Então, é óbvio que para a criança assistir, ela vai ter que estar acompanhada Uhum. dos pais, né? De um dos pais, pelo menos. Então, no Mas, momento, eu estou dando aula, eu comecei a dar aula já presencial, né, no final do ano passado, só que são aulas só personal, então eu não estou atendendo, não voltei a atender grupo ainda, uhum, né? uhum, Então ficou uma aula bem individualizada, bem com essa, né, com essa abordagem terapêutica para a criança, bem cuidadosa, bem, né, bem assertiva para aquilo que a criança está precisando. Então tem as aulas presenciais, eu estou aqui em Paulínia, então atendo a região de Campinas e Paulínia presencial, né, nessa forma personal, yoga mãe e filho e também a criança sozinha. Tem, né, essa possibilidade que a pandemia trouxe para a gente de atender online, né, em qualquer lugar do mundo. Então, tem o online Yoga Mãe e Filho, tem o online também A Criança Sozinha. O online da Criança Sozinha é aquele curso que eu te falei, o Yoga Sentimentos e Emoções. Na verdade, ele não é um curso, ele é um programa de aula, né? Então, são 15 aulas onde a gente perpassa 15 sentimentos e emoções. Então, nessas aulas, ela vai trabalhar a inteligência emocional dela, vai levar ferramentas, né? Que nem eu contei da Maria, então vai levar respiração, vai aprender postura para fazer, vai conhecer sobre os chakras, então é muito maravilhoso. Eu fico maravilhada, eu mesma fico maravilhada com a aula, porque eu falo, gente, eu estou ensinando chakra para uma criança de 4 anos e ela está entendendo completamente, né? É muito gratificante, é muito maravilhoso. Então, no online, eu atendo através desse programa de aulas, que é o Yoga Sentimentos e Emoções. Ele se desdobra depois no Yoga Virtudes, são mais 12 aulas, onde a gente trabalha 12 virtudes, e depois no Yoga Eu Sou, onde nesse Yoga Eu Sou, eu trago um pouquinho mais de corpo e de postura. Né? Então, é formado por esses 3 módulos. E tem o curso que tem na plataforma do Hotmart, que é esse que eu falei, né? Para famílias
e também para educadores. Então, tem muitas outras professoras de yoga fazendo curso, psicólogos, terapeutas, porque tem muita ferramenta lá que dá para usar em todo esse universo, dentro de casa e também na escola, em consultório. Então, esse que é o Mantras, Mudras e Respiração Consciente para criança que está lá na Hotmart. Nossa. Inclusive, agora vou aproveitar aqui, vai ter a promoção dele, super, porque é o mês das crianças e também o mês do meu aniversário. Então, quem entrar lá no Instagram, no yoga, na @yoga Pequenos Mestres, vai ver que eu estou começando a falar dele. E no dia 11/12 eu vou abrir essa promoção aí, relâmpago, para quem quiser adquirir esse curso. Ótimo, excelente, uma ideia muito boa, e a gente também a ideia que se divulgue para as crianças, né? Os pais saibam que existe essa ferramenta que a gente está se beneficiando tanto, que venha também para a criança, né? E então acho que vamos finalizar aqui. Adorei saber isso tudo, esse universo. Tô fascinada que uma criança de 4 anos possa descobrir, possa compreender as emoções dela. E você acha que tanta coisa para falar que a gente ficaria aqui para sempre, né? Tem muito assunto, muita coisa, lógico que não dá para colocar aqui, né, nessa conversa, mas eu acho que se ficar assim, né, uma sementinha de curiosidade em quem ouvir, nos pais, de levar, de procurar um profissional que esteja perto de você, né, de proporcionar essa vivência para sua criança. Se a gente falar meditação e yoga para todas as crianças, não é, como nada no mundo, né? Pode funcionar, pode não funcionar, pode ser o momento do seu filho, pode não ser, mas eu acho que tem que ser apresentado. Sim. E até que idade você acha que é considerado uma meditação infantil? Você trabalha até qual idade, por exemplo? Então, não vejo como colocar um limite, assim. Sabe? Porque a meditação, ela é a mesma, né? Criança e adulto. É a meditação. Só que ela chega de formas diferentes. Sim, né? a explicação, então, né? Ela vai chegar, a prática vai ser de uma forma diferente para uma criança, para um adolescente e depois para um adulto. Assim. Então, eu trabalho com todos. Eu também dou meditação para os adultos, né? Meditação meditação dos mantras e dos sons curativos, né? Então, não tenho assim como rotular, por exemplo, as crianças trabalham, né, os mantras do Kundalini Yoga nas meditações ativas, que são os mesmos mantras que os adultos usam, né? Só que a abordagem é diferente. Legal. Nossa, Mariana, que legal, adorei toda essa explicação. Tô assim, gostaria até de saber mais, mas acho que a proposta desse nosso podcast é isso, dar sementinhas desse universo, para as pessoas despertarem para as diversas práticas, para as diversas modalidades, para a diversa idade, para os sons, enfim. Para a importância de se desenvolver essas habilidades que a meditação desenvolve. Exatamente. Porque ela ajuda tantos porque a maioria das pessoas vem por situações desafiadoras, né? Buscar. Ela ajuda tanto nas situações desafiadoras, mas ela potencializa, né, o que já está bom. Sim. Né? Então, ela já potencializa os dons, os talentos, o que a criança tem de bom. Então, é um benefício integral. Maravilha. Mariane, e você teria assim alguma prática para nos dar um exemplo de como que um pai, por exemplo, numa situação em que esteja ali precisando que a criança se acalme um pouco, uma coisa rápida, que seja assim imediata, o que poderíamos fazer com uma criança? Olha só, uma coisa muito imediata que funciona muito é a gente usar uma respiração junto, trabalhando um meridiano que tem nas nossas mãos. Então, por exemplo, a energia da preocupação, que tem ligação ali com ansiedade, né, a gente trabalha no meridiano do polegar. Então, como é que a criança pode, né, e o pai também pode ajudar a conduzir? A criança faz um joinha com o polegar, né? E com a outra mão ela abraça esse dedo, então ela vai segurar ali o polegar dela
e vai deixar ali na frente do coração. E aí, o pai, ou se a criança já for mais grandinha, vai só conduzir uma respiração mais lenta, profunda e gentil, né? Então, a criança vai estar lá segurando o seu polegar. Vou fazer aí, ó. Segura seu polegar de uma mão, coloca na frente do seu coração. Aperta um pouquinho, mas não é para machucar. Como se você estivesse abraçando aí, né, o seu dedo. Leva atenção para sua respiração. Leva atenção, né, para suas mãos, para o seu coração, para toda essa energia que você está movimentando. E através da sua respiração, a gente vai acalmar, tranquilizar corpo e mente. Então, inspira profundo, lenta, gentilmente. E vai exalando também, bem devagar pelo nariz, tentando deixar essa exalação um pouquinho mais comprida do que quando você levou o ar para dentro do seu corpinho. Então, vamos de novo. Ó. Inspira pelo nariz e expira pelo nariz também. Deixa a boquinha bem fechadinha. Mais uma vez. Não solta seu dedinho, não. Fica aí. Inspira. Expira. Sente como o seu coração vai se acalmando, como seus pensamentos também vão se acalmando, como tudo vai ficando mais relaxado e tranquilo. Faça uma última vez. Inspira. Expira. Agora, abra os olhos bem devagar. Solta aí o seu polegar e chacoalha as mãos na frente do coração. Chacoalha bem rapidinho. Chacoalha os dedos, chacoalha os dedos, chacoalha os dedos. Aí, muito bem. Agora junta as mãozinhas em frente ao peito. Coloca um sorriso nos seus lábios e fale para você mesmo que está tudo bem. E vai ficar tudo bem, porque está tudo bem. Através da sua respiração, você vai conseguir se acalmar e se sentir muito melhor. Aposto que isso aconteceu aí agora. Até eu aqui me acalmei bastante. Adorei fazer. Bom, eu acho que para finalizar, você mencionou rapidamente aí a sua rede social, mas acho que por favor, fala para a gente de novo, para ficar bem claro aqui para o quem estiver nos ouvindo, como que a gente te encontra, em quais as redes você está. Então, quem quiser conhecer, né, um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou lá no Instagram, @yogapequenosmestres, yoga com Y. Tá? Por enquanto eu estou só no Instagram, é o que eu dou conta. É muito bom isso, a gente saber que todo mundo tem seus limites, né? Né? Muito bom. Legal, Mariana.